Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. Desde já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, ative o sininho. Se você fizer isso, vocês nos ajudam a proclamar a palavra de Deus às outras pessoas também. A reflexão de hoje está baseada no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 2. Preste atenção, diz o seguinte: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Essa palavra ímpio significa perverso, pessoa de má índole, pessoa má. Então, quem escreveu o livro de Provérbios foi o rei Salomão. E lá no começo, lá no início do reinado dele, Deus deu para ele uma sabedoria que Deus disse que ninguém mais teria além dele, uma sabedoria maior do que a dele. Nenhum homem nesse mundo teria uma sabedoria maior. Então, com essa sabedoria, ele escreveu diversos provérbios, diversas palavras de sabedoria, de instrução, de ensinamento. E uma delas foi essa: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando os perversos, os ímpios dominam, o povo geme, o povo sofre. E a palavra de Deus, ela se aplica ao passado, ao presente e ao futuro. Aquilo que o rei Salomão ele disse há mais de 2000 anos atrás, se aplica também aos dias de hoje. Nós vemos hoje, por exemplo, alguns políticos governando alguns países. Vou citar aqui alguns: Venezuela, vou citar aqui Cuba, vou citar aqui a Rússia, principalmente a Rússia. E a palavra que Salomão escreveu há milhares de anos atrás se aplica hoje também a diversos governos pelo mundo, não só a esses que eu citei aqui, mas tem muitos outros também que se aplicam também. Mas eu queria enfatizar esses, destacar esses, tá? O que a gente vê na Venezuela hoje? Um político chamado Nicolás Maduro, que é um ditador, que persegue seus opositores, até mesmo ao ponto de mandar prendê-los. E hoje a Venezuela é um dos países mais miseráveis do mundo. Uma inflação absurda, uma hiperinflação. A pessoa ela precisa acumular rios de dinheiro para fazer uma compra digna. E esse é o retrato, é o reflexo de um governo que tem um perverso dominando sobre aquele povo, fazendo o povo sofrer, fazendo o povo gemer. É ou não é verdade? Isso é muito ruim, isso é muito triste, é muito preocupante quando um governante perverso, como por exemplo Nicolás Maduro, está à frente, está na mais alta posição de um país. Inclusive, o Brasil hoje é destino para muitos refugiados venezuelanos. Aquelas cidades que fazem divisa com a Venezuela, que fazem fronteira, recebem muitos, milhares de venezuelanos fugindo de um país que está sob o comando de um ditador, de um homem perverso. Cuba é também uma outra ditadura, onde as pessoas não têm liberdade nem para emitirem as suas opiniões. E quase todo o salário
elas têm que devolver para o governo, ainda que estejam trabalhando em outros países, elas têm que devolver uma grande parte do seu salário para o governo. Como era naquele programa que teve aqui no Brasil, Mais Médicos. Muitos médicos cubanos vieram trabalhar aqui no Brasil e quando eles recebiam o salário, uma grande parte do salário já tinham que devolver para Cuba, mesmo trabalhando aqui no Brasil. Então, um absurdo, sem falar também na fome, na miséria, na falta de estrutura que aquele país tem. E agora vamos falar da Rússia. A Rússia também tem no seu comando um ditador. Igual ao Nicolás Maduro, também persegue os seus opositores, aqueles que querem tirar ele do poder de uma forma não ditatorial, mas de uma forma democrática. Inclusive até existem suspeitas de que as eleições nesses países são fraudadas. E Vladimir Putin, presidente da Rússia, o que nós estamos vendo agora ele fazer? Declarou guerra contra a Ucrânia. A Ucrânia que não estava fazendo nada contra a Rússia. A Ucrânia que não prejudicou a Rússia em nada, em absolutamente nada. E por motivos, vãos, inexplicáveis, ele decide invadir a Ucrânia. E qual é o resultado disso? Ele está trazendo morte, miséria, fuga de pessoas, milhões de pessoas, refugiados, ucranianos, pessoas que não têm nada a ver com a guerra, sofrendo, tendo de sair do seu país de origem para buscar a vida em outros lugares, para não morrer, por causa que um bandido, Vladimir Putin, um ditador, está querendo tomar o país. Então isso é muito grave, isso é muito ruim. E se cumpre o que Salomão disse, quando o perverso governa, o povo geme, o povo sofre. Além dele estar fazendo o povo da Ucrânia sofrer com a guerra, com a falta de mantimento, com a falta de paz, ele também agora está fazendo o povo do seu país sofrer também, por causa das sanções que diversos países, diversas empresas estão aplicando contra a Rússia. As pessoas, os principais bancos não podem fazer transações internacionais e isso gera um impacto econômico muito grande na Rússia. Pessoas estão precisando enfrentar diversas filas com medo para resgatar o dinheiro dos bancos, com medo do que vai acontecer. O valor da moeda russa praticamente virou pó comparado ao dólar, está valendo centavos. Então isso, além dele trazer sofrimento, gemido, dor para o povo da Ucrânia com a guerra, ele também está trazendo sofrimento para o seu próprio povo. Então isso é porque tem um ímpio, um perverso no poder. Quando isso acontece, o povo sofre. Aconteceu isso no passado, em diversos momentos da história da civilização humana. Acontece isso hoje e infelizmente vai continuar acontecendo. Então nós, como povo brasileiro, precisamos prestar muita atenção, é muito importante. A gente precisa votar, colocar pessoas cujo passado é um passado de integridade, de honestidade. Uma pessoa que não vai ameaçar a democracia, não vai ameaçar o seu próprio povo, não vai ameaçar a liberdade do seu povo. Uma pessoa que vai governar, um justo na política, no governo, na presidência, como no legislativo, no judiciário. Nós precisamos aprender
a votar corretamente para não eleger perversos no poder. O que você diria de Jair Bolsonaro, de Luiz Inácio Lula da Silva como presidentes? Será que eles são justos ou são perversos? Olha o Brasil de hoje. De acordo com o Movimento Estadual da População em Situação de Rua aqui em São Paulo, existem 66 mil pessoas. Pasmem, 66 mil pessoas morando nas ruas. Mais de 66 mil. Isso é algo, sabe, lamentável, triste. E eu digo a você o seguinte: o fato dessas pessoas estarem morando na rua é culpa de governos corruptos, de governos perversos que estavam na liderança do Brasil. Tenha certeza absoluta disso. A culpa são de governantes perversos. O fato de haverem hoje mais de 66 mil pessoas morando aqui nas ruas. Fome por todo o país, miséria, desemprego, inflação alta. Isso tudo é resultado, é reflexo de governos perversos. Então nós precisamos dar a devida importância ao processo de votação. Você não pode, no dia da votação, no dia da eleição, pegar o folhetinho lá na rua que jogaram, já para isso mesmo, e votar nos deputados, no presidente que está ali naquele papelzinho, não. Seu voto precisa ser consciente, precisa ser estudado. O trabalhador brasileiro trabalha 5 meses por ano para pagar impostos e você vai sair por aí votando de qualquer jeito para um bandido ir lá e fazer um estrago no país? Então nós precisamos aprender a importância de eleger políticos com integridade, com um passado de honestidade, de integridade, um justo, tá? Então isso é possível, é só você estudar, é só você pesquisar o passado da pessoa, e dá hoje para fazer isso perfeitamente pela internet mesmo. Agora, se a pessoa, mesmo que ela tenha um histórico bom, ir lá e fazer besteira, pelo menos você fez a sua parte, mas a chance de você colocar um bandido no poder é muito menor quando você estuda o seu voto, quando você analisa os candidatos que estão à disposição para serem votados. Tá? Então, preste atenção nisso. É o futuro do nosso país que está em jogo. Esse ano é o ano de eleições e preste atenção em quem você vai votar para não cometer um grave erro, como infelizmente cometemos em 2018, em 2014, em 2020 e nos últimos anos, infelizmente, os políticos que governaram o Brasil, principalmente os presidentes, eram todos pessoas perversas, tá? Olha o resultado do país hoje. Olha o resultado. Então, muita atenção nisso, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Era essa a mensagem, a reflexão que eu tinha hoje. Fiquem todos com Deus, com a paz do Senhor. E amém.